Hoje, dia 21, segunda-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, e cá estou eu gravando o vídeo para você. E para ser sincero, estou gostando disso. É uma forma que eu estou encontrando, encontrei aqui de parar e trazer um conhecimento daquilo que eu já vivenciei, para trazer isso de uma forma mais consistente, para ajudar você no processo que é tão penoso, tão custoso, que é o processo de emagrecimento. Essa busca incessante que a gente vem aí para ter uma saúde melhor. Ainda mais que, ontem, domingo de Páscoa, e uma coisa que eu reparei, vendo o jornal, eu fui para minha cidade, eu não tenho costume de ver jornais na televisão, qualquer lugar que seja, e lá como meu pai tem costume de assistir jornal, a televisão fica ligada, acabei vendo ali reportagens falando sobre Páscoa, sobre as vendas dos ovos de Páscoa de chocolate, e que os ovos de Páscoa estavam muito caros, foi o que eu vi ali, nunca teve tão caro. Isso aí é mais um problema relacionado à situação econômica que nós vivemos no país, mas deixa isso para lá, não vou entrar nesse assunto. Mas ali reforçando a ideia de que nunca se vendeu tanto ovo de Páscoa quanto vendeu este ano. As gôndolas, os lugares que vendem chocolate, os estoques acabaram assim quase por completo ou por completo. Lá na minha cidade tem pessoas que fazem ovos de Páscoa de forma artesanal. E eu vi ali, conversando com elas, o tanto que vendeu este ano. Ou seja, as pessoas, por mais que tenhamos dificuldades, inúmeras que sejam, não importa. Elas ainda vão continuar a mercê desse desejo de comer bastante chocolate, de se vangloriar ali em uma data festiva, em uma data comemorativa. E não quero hora nenhuma dizer que isso é certo ou errado, só estou trazendo aqui uma informação, uma coisa que eu observei e tenho observado sobre isso. Eu não cheguei a nenhuma conclusão sobre por que este ano as vendas se superaram, foram ainda maiores, mas é uma coisa aí que eu pensei, caso você tenha alguma ideia aí, por que será que este ano vendeu muito mais do que os outros anos, mesmo com preços altos no chocolate, por que isso aconteceu? Será que as pessoas estão vendo um mais eu mereço e essa necessidade de se presentear e dar presente de chocolate? Eu não sei. Não cheguei a essa conclusão, mas é um ponto que eu reparei e estou trazendo aqui mesmo, numa conversa sincera com você. E eu acredito que, a partir dessa comilança danada, muitas pessoas vão se arrepender de ter exagerado ao comer muito. E é por isso que eu trago o vídeo de hoje. Não sei quando esse vídeo vai chegar até você, mas devido a essa situação toda eu refleti isso. E muitas pessoas elas vão procurar o quê? Uma forma de, a partir do momento que elas acordarem, verem, notarem que elas exageraram, elas vão procurar uma solução ali para conseguir reverter essa situação na qual agora elas estão ali inseridas. Ou seja, procurar uma melhor qualidade de saúde, procurar um emagrecimento que não veio este ano, devido a alguns eventos, a correria do dia a dia. Então, há uma procura maior sobre o emagrecimento, sobre a saúde, a partir do momento ali, a partir dessa data festiva da Páscoa. Então, para isso, eu quero trazer aqui para vocês 5 alimentos, e hoje eu escolhi as frutas, então serão 5 frutas que vão ajudar você a acelerar o seu metabolismo e te ajudar a emagrecer. E a primeira vez que eu tive contato com essas frutas faz bastante tempo. Isso foi na época da minha adolescência. Eu me recordo bem de chegar, aos fins de semana. Eu me recordo que era aos fins de semana, com maior frequência, maior quantidade, o que eu vou falar aqui agora, justamente porque eu me recordo bem de eu sentado ali no sofá de casa, assistindo televisão. Normalmente era o quê? Domingo Legal, Caldeirão do Hulk, algum programa que estava passando ali aos fins de semana na TV brasileira. E eu, como um jovem garoto faminto que era, pegava ali, 6 bombons que tinham lá em casa, normalmente era serenata do almoço, sonho de valsa, pegava uns 6 bombons, levava eles ali para colocar eles em cima da mesa ali, da onde que era o sofá e a televisão, e passava ali um tempo assistindo televisão. Às vezes não era bombom, às vezes era uma caixa de bis, às vezes era
um pacote de chocolate, que na época pesava 200 gramas e não é igual hoje, que pesa menos que 90 gramas. Muitas vezes ia à cozinha e assaltava a geladeira pegando sorvete, pegando um leite condensado, enfim. O ponto é que eu me distraía com algum doce ali na minha frente. E o que acontecia? Eu mais assistia aos doces ali na minha frente, eles olhando para mim, eu encarando eles, do que eu realmente assistia a televisão. Eles ficavam olhando ali para mim, só esperando que eu os devorasse. E era um atrás do outro. Comia um, falava assim, não, não precisa do segundo, comia o segundo. Não precisa do terceiro, para que eu vou comer um terceiro? Comia o terceiro e já comia o quarto. E assim ia comendo ali de forma exagerada, sem nenhum peso ali na minha medida, por mais que culpasse depois, ali naquele instante só, vamos dizer, sentia-se fraqueza, assim, não tinha força de vontade suficiente para parar de comer. Mas não faz sentido, não tinha como ter uma força de vontade para parar de comer ali, sendo que preternamente eu já levei os doces, o chocolate ali e era certo que eu ia fazer isso. E ao manter essa constância, olha para você ver que desde novo eu estava ali mantendo uma constância, sendo disciplinado. E você aí pode muito bem reparar, às vezes, que na sua situação de vida você também é uma pessoa constante e disciplinada. Só que, no meu caso, eu estava sendo constante e disciplinado ali em comer doces de forma exagerada todo fim de semana, quiçá algumas vezes durante a semana. E eu mantendo essa disciplina toda, quando eu mal vi, estava eu lá pesando os meus 107 quilos. No meu auge, com 16 anos, eu era um garoto que chegou a pesar 107 quilos. Mas o que acontece? Quando a gente fala sobre emagrecimento, há dois pontos que são principais para que esse emagrecimento aconteça. Quando a gente procura emagrecer, né, procura perder gordura, temos que alinhar ali dois pontos para que isso aconteça. Inclusive, todo medicamento, remédio, procedimento cirúrgico, eles visam o quê? Alcançar algum desses dois pontos e algumas vezes até mesmo alcançar esses dois pontos. Só que, infelizmente, tem vários efeitos colaterais que fazem com que a pessoa não siga aquele protocolo ali, aquele planejamento. E pela experiência que eu tive na minha vida e por ver várias pessoas de convívio, até mesmo pacientes, não é necessário essa questão de medicamento, remédio, procedimento cirúrgico. É necessário apenas uma mudança. Não precisa de remédio, não precisa de dieta nova, não precisa de nada disso aí que ficam te prometendo que é milagroso. Foi justamente por isso que eu construí a consultoria Manda. Ela é uma nova oportunidade para você conseguir restabelecer a sua saúde e conseguir o emagrecimento de forma definitiva. E eu já te pergunto aí, por que que uma pessoa engorda? Deixa aqui nos comentários, me fala. A pessoa engorda. Eu sei por que que eu engordei. Você sabe por que que você, se estiver acima do peso ou está em caso de obesidade, por que que você engordou? Se sim, deixa aqui nos comentários. Vamos trazer essa experiência e este vídeo que não seja uma coisa monógama, que não seja uma conversa só eu aqui, que seja uma conversa entre a gente, para a gente ver as experiências, o que que fez com que você chegasse nesse ponto seu de estar acima do peso. Porque eu, com 16 anos, cheguei a pesar 107 quilos de pura gordura ali. E não foi do dia para a noite que eu alcancei esse peso. Eu consigo ver bem que eu sofri várias influências para eu chegar nesse patamar de peso. E a principal delas foi o ambiente obesogênico que eu vivia, que eu estava inserido ali. Tudo ao meu redor me levava a comer, a comer, a comer, sem fim. E isso acontece com muitas pessoas também. Eu só consegui me desvencilhar dessa situação na qual eu estava inserida quando eu tive uma mudança drástica na minha vida, que foi ali uma mudança de ambiente. Aos 16 anos, eu me mudei de cidade e saí da casa dos meus pais, e esse foi o primeiro passo que eu dei para conseguir emagrecer. O segundo passo foi o conhecimento. Mas o primeiro passo, o mais importante, foi a questão do ambiente. Eu mudei de forma drástica o ambiente no qual eu estava inserido. E esse segundo passo, que é o conhecimento, procurar entender as coisas, procurar entender o porquê das coisas e o motivo de como que o nosso corpo funciona, que é um organismo vivo e tudo tem ali sua funcionalidade, tem suas consequências. Procurar entender isso foi muito importante para eu seguir adiante ali nesse processo de emagrecimento
e que hoje é duradouro. E já são aí mais do que 15 anos que já se passaram. Eu emagreci ali no início de 2010, quando eu comecei o meu terceiro ano. Desde 2010 eu vivo isso que eu prego. E o resultado que eu tive ali foi muito rápido. De 107 quilos eu fui para 70 quilos em poucos meses. Ou seja, em poucos meses ali eu perdi 37 quilos. E isso foi tão bom para mim, esse resultado, as consequências desse resultado na minha vida foram tão bons que eu nunca mais engordei. O único peso a mais que eu tenho hoje, daquela época para hoje, foi questão de construção de músculo, essa questão de mais massa muscular. Ali, quando eu emagreci, eu cheguei a pesar 70 quilos, eu meço 1,81 e realmente eu estava muito magro, porque eu emagreci de uma forma sem acompanhamento nenhum, por conta própria, sem uma estratégia tão bem feita quanto eu faço hoje. Mas eu cheguei a pesar ali 70 quilos, conquistei o resultado que eu queria, que era emagrecer de forma rápida ali, e foi importante também esse emagrecimento rápido. E depois disso, eu só ganhei peso na construção de massa muscular. Se naquela época eu pesava 70, hoje eu peso cerca de 85, 15 quilos de massa magra aí, no mínimo, que eu acrescentei ao longo dos anos, e venho mantendo isso de forma constante, é porque o benefício disso é muito grandioso. Eu estava ali obeso e já não aguentava mais as consequências de ser uma pessoa obesa, ser uma pessoa gorda, o que aquilo ali acarretava na minha vida. Mas enfim, de toda forma, diante de toda essa experiência que eu tenho ao longo dos anos, e o que me levou a isso, eu percebi o seguinte: são dois fatores que todo medicamento, remédio ou procedimento cirúrgico, eles visam alcançar para que a pessoa consiga ali emagrecer. São eles: a saciedade e o autocontrole. E, infelizmente, remédios, medicamentos e procedimentos cirúrgicos, a porcentagem, né, do total que dá certo, infelizmente, é baixa. Você aí deve conhecer alguém que toma ou que já tomou medicamentos, já fez dietas aí da moda e não conseguiu um resultado duradouro. Fora os colaterais que ocasiona para a pessoa, sabe? Ainda mais igual o procedimento cirúrgico, é algo muito agressivo ao corpo. Eu tenho um caso de família que o médico passou para a pessoa, ela estava acima do peso, e para conseguir ali emagrecer poucos quilos, que é algo muito fácil com o que eu trabalho hoje, alcançar esse resultado, mas o médico ali passou para a pessoa remédio para depressão, simplesmente porque o colateral do remédio, o efeito colateral que o remédio dava ali na pessoa, era inibir o apetite dela. E ao ver isso, a única coisa que eu consigo enxergar é que esse tipo de abordagem ela foi construída para não funcionar. Ela é muito limitada e não vai funcionar. É muito difícil realmente que isso funcione. E aí o que acontece, meu querubim? Não vai funcionar para você também. E pior, a pessoa começa a ficar frustrada, se sente culpada e desiste. Ela vê que aquilo ali não é para ela, que é tudo muito difícil. Só que a forma que foi apresentada para ela foi uma forma que, ao meu ver, não é condizente. Não faz sentido procurar esse caminho. Mas vamos lá. Entenda que se manter saciado é algo importante. Ter saciedade ali gerada é algo importante tanto para o seu processo aí de emagrecimento quanto para a sua vida. Até quem não está preocupado com emagrecimento nem nada, é importante se manter saciado. Ninguém quer e nem deve passar fome. E veja bem que passar fome é totalmente diferente do que aquela fomezinha que a gente sente ali quando vai chegando o horário do almoço. Quando você sentir essa fomezinha ali antes das refeições e ainda não deu horário, aproveita que o que isso significa? Significa que seu estômago está bem vazio. Então aproveita essa situação que seu estômago está vazio ali e beba o máximo de água que você puder. E olha para você ver, isso não vai atrapalhar o seu apetite. Pelo contrário, você está usando ali uma janela de oportunidade para beber mais água e se hidratar mais. O corpo dá sinais. Às vezes não é tão claro para nós, né? Mas eu estou trazendo aqui essa informação. Quando dá essa fomezinha, aproveite para beber o máximo de quantidade de água que você tem ali, uma janela oportuna. Que o que você beber ali, como o estômago está vazio, essa água vai passar ali de forma bem rápida. E não atrapalha a sua próxima refeição. Perceba uma coisa. Quando a gente vai comer ali alguns alimentos, né,
que eles são em pequenas porções, mas eles contêm muitas calorias, a gente come aquilo ali e não demora tanto tempo assim para a gente sentir fome novamente. Igual, se nesse domingo de Páscoa, ontem, né, eu acordei e, vou comer alguma coisa. Fui lá, peguei um ovo de Páscoa, um chocolate e comi esse chocolate. Não vai demorar muito para eu sentir uma fome novamente. Justamente por quê? Por que que isso acontece? Aquilo ali que eu comi é uma porção pequena, muito calórica, porque naquela porção ali contém bastante açúcar refinado, contém bastante gordura, então é calórico. E esses ingredientes, eles não geram tanta saciedade assim no nosso organismo. Eles não têm um efeito grande de saciedade. Então, ao comer isso, a gente, como a porção é pequena, é muito calórica, a gente tende a estender e comer maior quantidade ali, vai muitas calorias, e isso não gera uma saciedade ali a longo prazo, de longo tempo. Nisso a gente vai querer comer o quê? Comer mais, comer maior quantidade, logo em seguida quer comer de novo. Veja que isso acontece, isso tudo é consequência devido aos ingredientes que tem ali naquele produto alimentício. É uma questão de matemática. O jogo é esse. Por isso que alguns alimentos são tão condenados, porque há pequena geração ali de saciedade. Por contrário, e foi o que eu fiz ontem no domingo, acordei e tal, fui tomar o café da manhã. O meu café da manhã tem o quê? Contém ali proteínas de alta qualidade, que são os ovos. Consumo frutas que contém baixas calorias, e eu consigo comer elas em maior porção, em maior volume, elas têm maior volume, e isso gera uma maior saciedade. E é por isso que para uma vida saudável, para ter os benefícios de uma vida saudável, é necessário buscar esse tipo de alimentação, que eu faço todo santo dia. E não fico à mercê o quê? Dos meus impulsos. Então olha para você ver, vem comigo aqui, vem comigo. A partir disso, de você seguir essa alimentação que deve ser feita com a proteína ali de maior qualidade e com frutas que são de baixa quantidade calórica. Ao você fazer isso, fica muito fácil você alcançar aquele segundo ponto que eu mencionei lá. O primeiro é a saciedade e o segundo é o autocontrole. Comendo o que precisa ser comido, o que o seu corpo precisa, você gera ali um nível maior de saciedade e, em consequência disso, por você ter ali um nível melhor de saciedade, você tem um juízo melhor sobre a situação, sobre o que você vai comer e, consequentemente, você tem um autocontrole melhor. Por isso que eu bato muito na tecla. Controle a sua boca, controle a sua vida. E para te ajudar, eu paro tudo que eu estou fazendo e venho aqui gravar este vídeo, gravar os vídeos que eu venho gravando aqui de forma recorrente, para você ouvir essa nova perspectiva de mudança que eu estou trazendo. Eu conheço o caminho, eu conheço as pedras que tem nesse caminho e sei as formas melhores de ultrapassar essas pedras sem que você se machuque ao fazer isso. Então, aproveita aqui para deixar o seu like neste vídeo. Clica no botão de like se o que eu estou trazendo aqui você vê que faz sentido. Aproveita também para seguir este canal se você ainda não é inscrito e compartilhe ele com outra pessoa, que essa ideia que você está vendo que faz sentido, vai fazer sentido também para outra pessoa. Então, como referência para você se manter saciado durante mais tempo e evitar a fome de uma capivara faminta, eu vou te apresentar aqui 5 frutas. São 5 alimentos, 5 frutas que eu estou trazendo hoje para acelerar o seu metabolismo e te ajudar no processo de emagrecimento. E por que elas são tão boas assim? É justamente porque uma porção ali que você for comer de 100 ou 200 gramas, elas contêm baixas calorias. Eu as chamo de os 5 M's. Como que eu faço? Eu sempre tenho alguns dessas frutas disponíveis em casa. E além disso, eu já deixo elas ali de pronto uso. Eu já deixo elas picadas, já deixo elas ali conservadas na geladeira, porque quando chegar o horário ali, o momento que eu sentir fome, ou que eu vou lá na hora da refeição comer elas, eu percebi que se elas já não estiverem picadas e ali na geladeira para pronto uso, dificilmente eu vou querer fazer elas ali naquele momento, eu vou querer picar elas e vou acabar comendo outra coisa no lugar. Então, eu já deixo elas ali de pronto uso. Na hora que chega o momento que é devido de eu comer elas,
eu já abro o pote e elas já estão ali prontas. Se eu deixar para picar na hora, não dá certo. Eu já testei e não funciona. Tem que fazer isso antes e já deixar ali preparado na geladeira. São elas as 5 frutas: melão, melancia, morango, mamão e maçã. Lembre-se sempre dessas 5 M's. Elas vão garantir que você tenha o quê? Justamente uma maior saciedade durante o seu dia e, em consequência disso, você vai ter melhor autocontrole sobre aquilo que você vai comer. Como tudo que a gente come, não existe alimento milagroso. Por isso é tão importante que, por mais que você esteja comendo essas frutas, você tem que ver quais estão sendo os acompanhamentos que estão acontecendo ali junto com essas frutas. Porque de nada adianta você comer elas, mas está ali comendo elas em calda de chocolate, com sorvete, açaí, entendeu? Por isso que eu gosto muito de comer dessas frutas no meu lanche da tarde. Eu coloco ali no lanche da tarde junto com uma proteína de qualidade, que é o whey protein. Eu coloco uma porção de whey protein com água bem gelada, misturo ali com pouca água. Normalmente na razão 1:1, por exemplo, se eu uso 30 gramas de whey, eu vou colocar mais ou menos cerca ali mesmo de 30 ml de água. E isso deixa o creme, faz um creme ali de whey protein que fica bem gostoso junto com as frutas. E o bom é que essa refeição, ela funciona para mim também como um alimento ali, uma refeição pré-treino, a refeição que antecede o treino. Depois que eu passei a fazer isso, eu nunca mais precisei de fazer de fazer o uso dos pré-treinos em pó. E para melhorar, o meu treino melhorou de forma absurda. Melhorando ali também o treino, o que aconteceu? O resultado físico que eu tive a partir disso foi ainda superior. Porque o que acontece? Na questão sobre o aspecto físico, na estética mesmo do nosso corpo, a gente pode classificar ali e fazer uma pirâmide. E a base dessa pirâmide é onde a gente encontra o que? A alimentação. A parte mais importante é a alimentação. E no topo dessa pirâmide ali, nesse biquinho ali, é a menor parte possível corresponde à suplementação. E essa suplementação, ela não corresponde, e essa suplementação, ela corresponde a 5% ou menos. Então, eu abandonei essa ideia de acreditar ali, é uma crença que a gente vai construindo, porque o convívio que a gente vai tendo ali, vivenciando, as pessoas sempre estão que a suplementação é que dá resultado, você precisa tomar pré-treino, você precisa disso, você precisa disso. Ah, não, para mim funcionou demais, é bom demais dar conta. E realmente você vai ter um treino ali mais esforçado e tudo mais, mais disposto, porque pré-treino não dá energia, te dá disposição. Só que, em consequência disso, qual o preço que você está pagando? E as pessoas justamente são influenciadas a seguirem esse caminho justamente porque estão o tempo todo procurando atalhos. E atalhos, eles, são curtos para o resultado que a pessoa quer, mas, infelizmente, atalhos, eles não são duradouros. Então, quando a pessoa para de usar qualquer coisa que seja ali o estupim, que seja o premeditor para esse atalho, os resultados somem. Por isso que, a partir do momento que eu consegui fazer ali, que eu estabeleci essa refeição pré-treino, os meus resultados são duradouros e muito mais eficientes, são bem superiores. E o melhor de tudo, não tem colateral. Enfim, neste vídeo que eu trouxe aqui para vocês, você aprendeu o seguinte: você compreendeu bem que medicamentos, remédios e procedimentos cirúrgicos, eles visam atingir 2 pontos principais, que são a saciedade e o autocontrole. E para isso eu trouxe aqui para você 5 frutas que você consegue com elas, com que você tenha uma maior saciedade e consequentemente que isso tenha o quê? Faça que você tenha melhor autocontrole, sem precisar tomar remédios e medicamentos ou até mesmo sem precisar fazer procedimentos cirúrgicos. Mas não para por aí. Se você não se esqueceu de deixar o seu like, eu tenho mais para você. Assista esse próximo vídeo meu aqui que vai aparecer, que eu tenho certeza que, assim como este vídeo aqui, ele vai te ajudar de alguma forma. Depois que você ver ele, assim como você viu este aqui, sua cabeça vai explodir. Porque o que eu mais espero aqui com esses vídeos é trazer para você uma real mudança, uma significativa mudança na sua vida. E caso você entenda que precisa de uma ajuda mais próxima, de ter alguém aí com quem você possa confiar e trazer sua saúde, seu emagrecimento de forma definitiva e duradoura, entre em contato com o meu time. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link
É só você clicar nele lá e mandar uma mensagem. Entra em contato, clica lá, manda uma mensagem para a gente conversar e eu entender melhor o que você está precisando, qual que é o seu objetivo, entender melhor pelo que você tem passado. Eu quero muito entregar uma solução ideal para o seu caso e você passe a ter ali uma real vida que você merece. Te vejo lá, me manda mensagem e vejo você também neste próximo vídeo. De nada.